Pode. 1, 2 e... Alô, pessoal. Eu queria dar aqui uma explicaçãozinha, talvez eu a prolongue na próxima aula, mas é o seguinte: nos últimos dias tem aparecido algumas análises que as pessoas falam que esse fenômeno todo do coronavírus existe duas alas em discussão, a ala dos alarmistas e a dos negacionistas, né? E que as duas estão, então, politizando o fenômeno, que isso não pode, porque isso não é científico, né? Ora, prestem bem atenção, quando o sujeito diz isso, ele está dando uma impressão de cientificidade, uma impressão de realismo superior, uma impressão de maturidade intelectual, né? Então, é um jogo do sujeito que quer se fazer de adultinho, né? Acontece o seguinte, gente: pode existir, vamos dizer, uma epidemia que seja um fenômeno puramente médico, sem nenhuma interferência de fatores sociopolíticos? É óbvio que não. Você veja, o fator político esteve presente nessa epidemia desde o começo. Aliás, está presente sempre, em todas. Esses aspectos, eles são distintos, mas não são separáveis, gente. Você saber fazer uma distinção não quer dizer que os dois lados da distinção sejam coisas efetivamente separadas. Por exemplo, você fala assim, camelo e filhote de camelo. As duas noções são diferentes, mas o ente considerado é exatamente o mesmo. O camelo é um filhote de camelo, né? Também quando você designa a pessoa pelo nome ou pelo sobrenome, né, as noções são diferentes, mas a criatura referida é a mesma. Então, no caso dessa epidemia, os aspectos puramente abstratistas ou científicos estão intrinsecamente ligados a aspectos socioeconômicos e sociopolíticos, a jogo de poder, etc, etc. E uma coisa, obviamente, interfere na outra. É difícil você separar onde termina uma coisa, onde começa a outra. Portanto, quem vem dizendo que não existe aqui um aspecto puramente médico-científico e estão politizando, o sujeito prova que é um analfabeto. Não é isso? O Brasil está repleto de pessoas que se fazem de superiores a discussões ideológicas e acreditam no puramente científico, sem nem ter a menor ideia do que é ciência. A relação que existe entre os vários setores da realidade é um dos problemas mais difíceis e mais interessantes da ontologia. Edmund Husserl tratou disso, e se vocês lerem o meu livro que está para sair, Edmund Husserl contra a Psicologia, tem lá algumas explicações dele sobre isso, explicações absolutamente maravilhosas, onde ele fala que existe a ontologia geral e dentro dela existem as várias ontologias regionais que se relacionam de maneira muito diversificada. Ele diz, por exemplo, para mostrar que nem todo, porque tem gente também que diz assim, tudo bate com tudo, tudo mistura com tudo, é o holismo universal, né? Isso também é uma besteira, né? Porque, claro que tudo está relacionado com tudo, mas não da mesma maneira e não com a mesma intensidade, né? Não na mesma medida. E ele dá um exemplo, ele diz, não existe uma embriologia dos triângulos, nem uma trigonometria dos leões. Isso está muito certo. São setores, são ontologias regionais rigorosamente separadas. Porém, note que os dois exemplos que ele deu se referem a objetos ideais, objetos matemáticos, né? Então, triângulo, né, e trigonometria. Então, os objetos ideais da matemática estão realmente separados dos objetos da biologia. Não há uma biologia dos entes matemáticos, porque eles não têm existência biológica. Então, isso quer dizer que esta separação entre os vários domínios da realidade, entre as várias ontologias, é a separação entre objetos de naturezas diferentes, que não podem se tocar uns aos outros. Estão entendendo? Mas, quando você está falando do mundo real, do mundo vivo, do mundo dos seres vivos, então, a maneira dos vários aspectos se relacionar é muito mais complicada. E não existe este purismo. Aqui é o puramente científico, ali é o ideológico. Isso é tudo coisa de gente inculta, gente que não estudou o problema. Então, pega esses símbolos que estão na linguagem vulgar, né? O símbolo, a aparência de idoneidade, a aparência de seriedade, e fica bancando o adultinho. Quer mostrar, olha, eu sou um sujeito equilibrado e vocês aí estão no lado passional, mas nós aqui estamos no racional. Gente, tudo isso é besteira, vamos parar com essa palhaçada, tá bom?
Até a próxima.